Não, e essa história da força de Mauro Cid, né, de que ele envenenava os ministros. Essa reportagem conta um pouco dos bastidores, né, de como Mauro Cid também atuava. E aí Ciro Nogueira falou que ele era o terror do governo mesmo, e o responsável por muita coisa errada, porque ele fazia a cabeça do Bolsonaro, mostrava um monte de fake news para o Bolsonaro. Bolsonaro acreditava e quando chegavam ali interlocutores, ministros. Bolsonaro já estava com sua ideia fechada, muito influenciado por Mauro Cid. E por isso ele foi chamado por Ciro Nogueira de o câncer do governo. Você percebe, ô Josias, essa força de Mauro Cid? Outros às vezes querem minimizar. Até bolsonaristas falam o tempo inteiro: ah, mas ele era só um ajudante de ordens. Ele não tinha esse poder todo no governo. Tinha ou não tinha? Não tinha, Fabíola, isso é conversa mole, né? Conversa fiada. Todo mundo que ousou apontar algum tipo de tumor relacionado à gestão Bolsonaro foi tratado pelo próprio Bolsonaro e pelos bolsonaristas como um câncer. Foi assim com o general Santos Cruz, foi assim com o Gustavo Bebiano, foi assim com todo mundo que ousou contestar em algum momento o Bolsonaro. E o Mauro Cid, ele se tornou um câncer depois que ele virou delator. Antes disso, era o faz-tudo do Bolsonaro. Havia, Fabiola, antes da posse do Bolsonaro, depois que ele venceu a eleição, havia a pretensão dos generais que o cercavam de que eles conseguiriam moderar o Bolsonaro. E o que aconteceu ao longo da gestão Bolsonaro foi o oposto. Os generais foram como que bolsonarizados. Então você tinha uma tropa de generais pretensamente muito preparados inclusive com verba do contribuinte, gente que fez curso no exterior, submetido às ordens mais bizarras do Bolsonaro. Bolsonaro tentou virar a mesa da democracia e vários generais o seguiram nesse propósito. O general Augusto Heleno, que era um desses que diziam que os oficiais das Forças Armadas cuidariam de zelar para que o Bolsonaro se mantivesse dentro dos limites da Constituição, esse general foi filmado aí, depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, falando: se é para dar golpe, vamos dar golpe agora. Vamos dar golpe antes da posse do presidente eleito Lula. Então, dizer que a essa altura que um reles tenente-coronel como Mauro Cid dava, ditava os caminhos do Bolsonaro, isso é uma conversa mole, né, Fabíola? E quanto a esse apelido dado pelo Bolsonaro ao gabinete presidencial, de gulosa, a sala do presidente foi apelidada de gulosa. A gula é um dos sete pecados capitais, né? É, mas ela está ali entre soberba, se não me engano, é soberba, avareza, luxúria, inveja, ira, preguiça e a gula, está ali no meio. Agora, o Bolsonaro, à luz de tudo que está sendo descoberto sobre ele, ele parece empenhado em convencer os teólogos de que é preciso criar um oitavo pecado capital, que é o pecado do capital propriamente dito. E o que se verifica agora é que o Bolsonaro estava ali roubando até a prataria do Palácio do Planalto, levou as joias que pertenciam à União, ele levou e foi comercializar nos Estados Unidos, né? Daí a expressão gula até combina com ele, embora não haja mais pecados capitais no Palácio do Planalto eh, que o, depois que o Bolsonaro passou por lá, não há mais nenhum pecado original ali, né? Mas deve-se criar um novo pecado, que é o pecado do capital propriamente dito, né? E, nesse aspecto, até orna com esse ambiente, essa expressão de gulosa orna com a atmosfera que vem sendo desvendada pela Polícia Federal. De fato, a gula do Bolsonaro era muito grande, gula pelo poder, tentou permanecer no poder, mesmo tendo sido derrotado pela maioria do eleitorado brasileiro, e revela-se, essas investigações todas vão revelando uma gula que alcançava o capital, que alcançava, como
próprio da família Bolsonaro, que é uma família que se fez, se enriqueceu às margens do Estado, né? É muito próprio dessa família a gula pela pecúnia. Então, talvez o guloso tenha, a expressão gulosa tenha a ver com isso.